No Antigo Testamento, a ideia de um Deus mais distante, um Deus que impõe muito respeito, dá muito medo, temor de Deus, está em alta, em evidência. É a transcendência de Deus. E quando Deus se manifesta a Moisés ali no alto do monte, raios, trovões e tudo mais. No Novo Testamento, a gente percebe uma proximidade muito maior. Um dos nomes dados a Jesus é Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne. Vimos a sua glória como a glória do Pai. E a ternura, o amor, a simpatia, a compaixão, embora isso se visse também no Antigo Testamento, né? Mas assim, não tão intenso e tão próximo e tão íntimo quando da vinda de Cristo. Então Jesus disse assim: eu estou com vocês, mas o Espírito Santo estará em vocês. É necessário que eu vá para que o Espírito seja enviado. E Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso se cumpre através do Espírito Santo. Quando temos o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus em nós. Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então nós somos morada de Deus, morada de Cristo. Cristo habita em nós, Espírito habita em nós. Então a proximidade é tão mais intensa, porque agora é Deus em nós. Mais que Emanuel, Deus conosco, é Deus em nós. Passamos a ser templo do Espírito Santo. É muito interessante notar esse caminhar. A nova vida no Espírito é oferecida essencialmente por meio da igreja e dos sacramentos, mas destinada a todos. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja recebe em primeira mão, mas ela não tem o monopólio do Espírito. Ela se torna uma agente do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo trabalha já naquelas pessoas que ainda não são crentes. Aliás, não foi assim que nós nos tornamos crentes ou cristãos. Não é o Espírito Santo que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Antes da nossa conversão, já há um operar do Espírito, quebrantando, sensibilizando. Os novos carros agora, eles estão com uma assistente de direção, assim, uns equipamentos que ajudam a manter o carro na faixa. Há uns sensores, câmeras que visualizam ali a pista. Se o motorista vai saindo do meio da pista e vai indo para um dos cantos, ele já corrige, traz de volta. Mas a maneira como isso acontece não é com tamanha força a ponto de você não poder infringir a regra e ir para o outro lado. Você vai ver uma pequena resistência. Isso ajuda o motorista a ficar na pista. Mas por que eu estou contando isso? Porque a maneira como essa correção se dá é muito parecida com a maneira de agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Não é coercivo, não verga a tua vontade, não é a fórceps, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Ele vai dar um toque, ele vai exercer uma influência sobre você, mas não uma influência que anule o seu livre-arbítrio. Deus fala assim: eu não vou conduzir vocês com cabresto. Vocês estão esperando que eu coloque um cabresto em vocês? Conduzir vocês com rédeas curtas, eu vou forçar vocês, eu vou colocar, sabe, você vai ficar só podendo olhar para uma direção? Não, eu não. Essa realmente não é a maneira de agir de Deus em relação a quem quer que seja. Assim como o Verbo se fez carne no Filho, assim o Espírito está sendo incorporado na igreja. Assim como Deus tabernaculou com a humanidade na carne através do Filho, assim Deus, depois de seu ministério terreno, com a humanidade através do Espírito Santo. Então, através agora do Espírito Santo. Quando ele subiu aos céus, deu dons aos homens, deu o dom do Espírito. O dom do Espírito é uma dádiva, é uma graça de Deus. Os discípulos são considerados como templo santo do Senhor, o Espírito habitando neles, e nele também vós juntamente sois edificados para serdes morada em que Deus vive pelo Espírito. Efésios 2:22. Ao habitar na terra, o Espírito não cessa de permanecer eternamente com o Pai
e o Filho. Jesus subiu aos céus e aí mandou o Espírito. Tem gente que entende que então o Espírito não está mais no céu, ele está na terra. Mas ele não é Deus. Ele está em todo lugar. Ele não deixou de ser Deus. Para onde eu vou me apartar do seu Espírito? Se eu subir ao céu, lá ele estará. Se eu descer às profundezas, lá ele estará também. O Espírito não é enviado como se fosse de um lugar, vindo de um lugar para outro, nem procede como de um lugar. Ficamos com a impressão de que o Espírito está descendo até nós, enquanto, na verdade, nossas mentes, pela graça, é que estão sendo habilitadas a ascender ao Espírito. Deus, o Espírito, dá vida às almas das pessoas humanas. O próprio Espírito de Deus é compartilhado com os outros espíritos, a nossa alma, o nosso ser, sem deixar de ser inteiro. Como o raio de sol, cuja luz gentil incide sobre aquele que a desfruta como se fosse apenas para ele, mas ilumina a terra e o mar e se mistura com o ar e tudo mais. Ruá é a palavra hebraica para respiração. Foi ela que foi traduzida para o latim como ânima e para o grego como psique. Está escrito errado aqui. Vida animada ou alma animal. Deus soprou sobre o homem e ele se tornou uma alma vivente, né? Sopro do espírito. O homem não tinha espírito naquele processo de criação. Do barro foi feito e de repente o sopro da vida, a vida desse sopro, né? Todos os que estão vivos respiram. A ideia do ruá, que é como respiração, como ar, né? A respiração é um indicador da vitalidade. Então, nefesh, que significa alma, né? Ou vida, ou alma de sangue, nomeia o poder da vida, apontando também para a metáfora raiz da respiração, especialmente nas vertentes mais antigas do Antigo Testamento. Mais tarde, a linguagem mudou para ruá, como centro da vida pessoal e individual, da individualidade da pessoa. Em tuas mãos entrego o meu espírito, disse Jesus. Em tuas mãos, disse Jesus na cruz e disse também o salmista ali no Salmo 31:5. Em tuas mãos entrego o meu espírito, meu ruá, minha vida, distintamente pessoal, né? O meu ser, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha consciência, a minha atividade, esse sopro, esse espírito que veio de Deus, que me deu vida, que me fez ser uma alma vivente, um ser vivente, um ser que respira, que pensa, que tem todas essas propriedades tão humanas, cheias de vida, de poder e tal. Tudo isso está ligado a essa palavra, ruá. A identidade pessoal do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É muito interessante. Atos capítulo 15, versículo 28. Primeiro concílio de Jerusalém. Então, tem lá Tiago, tem o apóstolo Paulo, tem Barnabé, tem João, tem Pedro, tem os apóstolos, os líderes da igreja, reunidos para discutir questões relativas aos gentios, se eles precisavam adquirir hábitos judeus, práticas judaicas, tornarem-se judeus para serem cristãos, né? Serem circuncidados, por exemplo, guardar o sábado e tudo mais. Aí, ou se eles estariam debaixo da lei mosaica, se eles precisavam necessariamente se sujeitar à lei, ao Pentateuco, às escrituras do Antigo Testamento. Então, como é que Lucas registra aí o veredito final desse concílio? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Interessante, coloca o Espírito Santo como uma pessoa entre nós. Pareceu bem ao Espírito Santo. Ele estava conosco. O Espírito Santo estava conosco. Eles têm consciência plena de que o Espírito é como se eles ouvissem a voz do Espírito, a direção do Espírito, entendessem, discernissem. Essa é a voz do Espírito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós. É muito interessante isso, né? Então o Espírito Santo também estava lá na conversa. Estava lá no concílio,
habitando com eles, como um parceiro sem igual, incomparável. A outra coisa é que a gente observa os pronomes pessoais, que são regularmente utilizados para se referir ao Espírito Santo. Eu o enviarei a vocês, disse Jesus. João 16, 7. Eu o enviarei. Propriedades pessoais também do Espírito. O Espírito ensina, conforta, guia, ele dá, ele chama, ele envia, né? Então, essas propriedades são bem pessoais, de seres, como pessoas, né, que têm inteligência, que têm vontade, né? Então, ele age como pessoa. Veja, ele guia, Romanos 8,14, ele convence, João 16,8, né? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele geme, intercede por nós. Ele tem compaixão. Ele chama. Né? Você já recebeu o chamado do Espírito? O Espírito chama. O Espírito interrompe. O Espírito fala. O Espírito se interpõe. Então, ele comissiona, ele envia, ele orienta, ele dá sabedoria. Como uma pessoa, o Espírito pode ser resistido. Atos 7,51, discurso de Estevão. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Lembra que eu falei que é possível resistir ao Espírito Santo? Está aí mais uma prova, um testemunho de que isso é possível pela maneira como o Espírito age, sem forçar a barra, sem coagir. O Espírito toca, o Espírito age de uma maneira resistível e não irresistível. Então, tanto que os judeus tiveram tantas ações do Espírito Santo para sua conversão, mas diz Estevão, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Que drástico isso, né? Que triste. Ele pode ser evitado ou respondido de forma assim. Bom, como diz lá, Atos capítulo 10, versículo 19 a 21. Ele pode ficar irritado. Isaías 63, 10. Ele pode sofrer. Efésios 4, 30. Ele ensina, pode falar, pode revelar sua vontade a outras pessoas, pode ficar até com raiva. Isaías 63, 10. Só se pode mentir para uma pessoa, não é mesmo? E o Ananias mentiu para o Espírito Santo. Ninguém pode mentir para uma pedra, ou para um vegetal, para um ser inanimado. Não faz o menor sentido isso. Ananias foi condenado não por mentir a Pedro, mas por mentir ao Espírito Santo. Aqueles que mentem para o Espírito Santo, de fato, estão mentindo para Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Deixa eu só diminuir aqui a tela, que está um pouco grande. O Espírito Santo possui inteligência, vontade, sentimento e propósito. Separou Paulo e Barnabé para a missão. Foi o Espírito Santo quem fez isso, Atos 13, 2. Selecionou pastores para o rebanho, Atos 20, 28. Deu testemunho, Atos 5, 32, Romanos 8, 16. Ele testifica, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Distribui dons livremente como bem quer, como a gente já tratou disso hoje, 1 Coríntios 12, 11. Sonda os nossos corações, 1 Coríntios 2, 10 a 11. Ensina pessoas, seres humanos, individualmente e dentro também da comunidade. Romanos 8, 12 até 27. A comunidade cristã confessa sua crença não apenas em Deus, mas no Espírito. Crença em é dirigida certamente a uma pessoa. Crença sobre é dirigida a coisas. Deus, o Espírito, é dotado de vida, livre-arbítrio, movimento independente, energia, sempre querendo o que é bom, não tendo começo nem fim, pois nunca faltou o Pai no Verbo, nem o Verbo no Espírito. É uma frase de João de Damasco, conforme aqui a referência. Então é interessante isso. Nunca faltou o Pai no Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? Estava e era. Tudo ao mesmo tempo, sem confundir as pessoas. Nem o Verbo no Espírito. Você recebeu o Espírito Santo?
Então você recebeu Jesus. Você recebeu Jesus? Foi pelo Espírito Santo. Quem tem o Cristo, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Espírito. Não tem como ter o Pai sem o Cristo. Não tem como rejeitar o Cristo e ter o Pai ou ter o Espírito. Não tem como ter o Espírito e apartar-se de Cristo. Aliás, isso a gente lê em 1 Coríntios capítulo 12, né? Ninguém pelo Espírito Santo pode afirmar anátema a Jesus. Por que Paulo está falando isso? Porque os cristãos em Corinto achavam o seguinte, que agora eu estou num patamar de espiritualidade superior. Eu estou no Espírito Santo. Eu deixei a ralé daqueles que só têm meramente a Jesus. Perceba que isso rola nos dias de hoje, em muitos contextos, onde as pessoas desprezam aqueles que meramente têm a Jesus. Como se Jesus e o Espírito estivessem divorciados, como se pudesse ter alguém apenas a Jesus e não ao Espírito. Não tem como só ter Jesus. Quem tem Jesus tem o Pai e tem o Espírito. Não tem como ter o Espírito senão através do Cristo. Ele é quem envia. Ele é quem batiza. Ele é o Senhor. Eu enviarei. Né? Você está entendendo? Então, entender aí o mistério da Trindade é fundamental. E resolve uma série de equívocos, de heresias, né, a respeito da nossa relação com Deus. Então ninguém pode, pelo Espírito Santo, apartar-se ou divorciar-se ou separar-se de Cristo. Não, é pelo Espírito que a gente declara a frase mais básica, elementar do cristianismo, que é: Jesus é o Senhor. Não te revelou nem a carne, nem o sangue, foi o Espírito. É o Pai quem revela que Jesus é o Senhor, através do Espírito. A despersonalização do Espírito Santo. O Hegel, por exemplo, reduziu o Espírito Santo a uma lógica da história. O Paul Tillich o reduziu a uma categoria existencial do próprio ser. A teologia do processo reduziu o Espírito Santo à energia criativa. A teologia da libertação reduziu a praxis política. O Espírito Santo não é meramente uma qualidade, ou atributo, ou emanação de Deus, como querem aí os testemunhos de Jeová, mas sim uma pessoa distinta dentro da divindade. O batismo é também administrado em nome do Espírito Santo, bem como do Pai e do Filho. Em nome de, isso também é um indicador de personalidade. Não se pode batizar em nome de uma qualidade abstrata ou de um atributo, mas apenas em nome de uma pessoa viva e autorizada. E, aliás, seria muito estranho essa fala de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando em pé de igualdade cada uma dessas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí dá a ideia de que eles estão parelhos ali. Eles estão no mesmo patamar. São o único e verdadeiro Deus. Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Vos abençoe, conserve e guarde.